Olá, boa noite a todos vocês. Boa noite, Padre Francisco Amaral. Boa noite, Deus abençoe. Miriam, todos estão nos acompanhando nessa noite. Que bom estar aqui junto contigo. Graças a Deus, estamos aqui para fazer uma live muito importante, né, Padre? Com certeza. Eu acho que todo mundo concorda que nós estamos vivendo tempos assim, onde as coisas estão muito diferentes daquilo que é o que a gente estava acostumado a viver, né? Então, nos últimos anos, a gente teve aí uma série de acontecimentos, crise sanitária, guerra, confusão no Brasil, no campo da política, confusão dentro da igreja, as pessoas estão perdendo a fé. O que de fato está acontecendo? E a Virgem Maria, né, nas suas aparições, ela vem nos falar desses tempos, e Nossa Senhora, como mãe, ela não vem para assustar os seus filhos. Ela vem nos dar boas notícias, nos dizer que no final o coração imaculado dela triunfará. E o que vai ser esse triunfo? Vai ser esse novo Pentecostes sobre a igreja, sobre o mundo, que vai preparar a vinda de Jesus. Então nós estamos aqui nessa noite para falar de boas notícias. O Padre, até estava aqui, antes de começar, a gente a conversar sobre isso, eu entrei aqui numa mensagem que fala assim: o preparo, portanto, nessa vinda de Jesus, consiste em viver sensata, justa e piedosamente. E não se esqueça de um segredo. A maneira de esperar a volta de Cristo é mais importante do que o tempo que você gasta esperando. O noivo espera a noiva no altar porque a ama. Você ama Jesus o suficiente para esperá-lo com fé e paciência, e aí esperar buscando a santidade, não é isso, Padre? É isso mesmo. É por isso que falar sobre a vinda de Jesus, Miriam, não é uma coisa que nos aliena da nossa vida. Muito pelo contrário. O fato de nós sabermos que Jesus vem, de nós crermos no céu, de nós crermos em uma nova terra, quer dizer o seguinte, que nós precisamos viver o momento presente com responsabilidade. Então não é abrir mão da nossa vida. Vamos olhar aqui para a nossa vida mesmo, né? Eu, como padre, tenho paróquia, celebro missas, atendo os fiéis em direção espiritual, em confissão. Todo mundo conhece muito bem a tua vida, né, Miriam? Você é uma artista, está produzindo aí coisa para nós aí o tempo todo. Então, falar da vinda de Jesus não quer dizer abrir mão das nossas responsabilidades. É exatamente o contrário disso. É nós vivermos bem tudo aquilo que Deus nos dá. O nosso tempo, a nossa família, a nossa missão. Eu como padre, você dando testemunho aí como uma artista de Deus, né? Então, o que Jesus vai nos perguntar no fim? É como que nós vivemos a nossa vida aqui. Agora. É como que nós vivemos a nossa vida nesse mundo, diante das responsabilidades e das missões que ele nos dá. Aliás, Miriam, nem perguntei como que você tá, como que tá a sua vida, tá gravando, como é que tá? Não, no momento eu não estou gravando não, Padre, eu já estou 1 ano sem gravar, né? Estou sem gravar, mas assim, o que eu tenho feito mais é o trabalho espiritual, o trabalho de casa, de dona de casa, de mãe dos meus filhos, de ministra de Eucaristia, né? Eu sou MESAC, ministra extraordinária da Eucaristia, e de evangelizadora, e tento, através das redes sociais, através que as pessoas me seguem, sempre mandar uma mensagem daquilo que eu acredito, que eu vivo, testemunhando, né, Padre? Como é importante você buscar a santificação, buscar a sua conversão diária e viver o dia de hoje como se fosse o último. Eu não sei, porque nós não sabemos quando Deus vai voltar, quando Jesus vai estar conosco. Então, viver o dia de hoje assim. Se for hoje, é agora, eu estou bem, eu vou conseguir, né, contemplar a face de Deus, né? É isso mesmo. E eu pergunto isso também, Miriam, porque eu acredito que o nosso trabalho também é uma missão que Deus nos dá. Às vezes as pessoas pensam que o trabalho, o que é? Uma coisa que você faz aí qualquer para ganhar dinheiro, para sobreviver. Essa é a visão da Revolução Industrial. Mas a visão bíblica do trabalho é outra. O trabalho nos faz
co-criadores junto de Deus. Quando Exato. você trabalha, você está cumprindo uma missão, você está fazendo um bem para alguém. E eu te pergunto isso, porque eu sou fã daquilo que você faz. Eu já te falei isso uma vez, Miriam. Aquilo que a forma como a Iris Abravanel, ela é evangélica, mas eu vejo que ela tem valores cristãos muito bons. Ela coloca isso nas novelas infantis que ela faz, né? Então, assim, eu digo que eu sou um admirador daquilo que você faz, daquilo que a Iris faz, né? Eu até confesso aqui que durante meus anos de seminário, eu vivi muito, assim, uma espécie de saudosismo da minha infância, né? Então, às vezes, eu assisti ali um pouco daquilo. Você não estava atuando na época, era a época ali de Cúmplices de um Resgate, aquilo, eu assisti um pouquinho, e aquilo ali me fazia bem, sabe? E eu via o quanto é bom, quanto é importante colocar esses valores à disposição aí das crianças, né? Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você faz, Miriam. E esperar a vinda de Jesus é isso. A gente Obrigada, não sabe padre. Quanto tempo tem. Como é que é? Esperar a vinda de Jesus é isso. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, a gente precisa estar preparado, até porque Jesus pode vir hoje, se a minha vida acabar hoje, né? Jesus também vem a nós no momento da nossa morte, que é uma passagem para uma outra realidade, e nós não sabemos quanto tempo nós temos até a vinda de Jesus que nós esperamos. Então, por isso que a gente precisa viver estando preparado para hoje, mas também cuidando das nossas realidades temporais, família, trabalho, estudo e tudo mais. O padre, estava aqui pensando, bom que as pessoas estão nos acompanhando, o senhor é padre, eu sou atriz, dona de casa, apresentadora, né, comunicadora, e cada um de nós tem a missão de evangelizar e de se preparar dentro daquele dom que Deus deu. Tem gente que é só dona de casa, tem gente que é professora, é porteira, é motorista, é estudante, né, seminarista, sei lá, esposa, dona de casa, enfim, dentro daquilo que Deus colocou, você vai viver com muito amor e viver santificando o seu dia. Por exemplo, quando eu estou cozinhando, eu vou cozinhando e vou agradecendo a Deus, vou dizendo, Senhor, muito obrigada, que o Senhor me ensinou a cozinhar, que eu não sabia, eu aprendi. O Senhor me ensinou a cozinhar, estou aprendendo a cozinhar, obrigada, Senhor, que nós estamos aqui, tem um pão de cada dia, eu sou muito agradecida, vou tomar banho, eu estou tomando banho, fui obrigada pela água quente, ou fria, ou morna, pelos banheiros, esse chuveiro privativo que a gente tem, né, de uma privacidade, tomar um banho, vai dormir, obrigada pela cama, pelo travesseiro. Então, eu faço assim, eu passo o dia rezando a vida, agradecendo e louvando a Deus, sempre, sempre. Então, eu queria assim, que as pessoas entendessem hoje, nessa nossa live, Padre Francisco, que o senhor vai explicar mais para nós, e a Nossa Senhora tem aparecido tantas vezes, e todas as vezes avisando a mesma coisa, rezem, 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 façam penitência, façam jejum, procure a santidade, procure a conversão, ela procura, aliás, assim, estar em estado de graça, rezar o rosário todos os dias, participar da Eucaristia, quanto mais melhor, e aí começam a ter outras profecias, que vem e pede para a gente ter a medalha de São Bento na porta, eu faço tudo, eu tenho medalha de São Bento na porta. Eu fiz aquela do dia 6 de janeiro, dia dos Reis de Magos, eu fiz aquela bênção na porta. Eu já preparei o meu óleo do Bom Samaritano, está aqui, ó, abençoado pelo meu pároco. O meu está aqui, o pároco já abençoou, eu uso, é um sacramental agora. Então, assim, eu tenho feito, eu me confesso. Tem gente que confessa uma vez por ano, eu não, eu me confesso de 15 em 15 dias, sei lá, uma vez por semana. Eu acho assim, ficou diferente. Eu não vou ter coragem de encarar Jesus, eu tenho que ir lá confessar, então, vou tirar isso da minha cabeça, né? Então, o que o senhor podia hoje nos orientar aqui, Padre Francisco, de tudo que está acontecendo, como o senhor colocou logo na abertura, de tudo que está acontecendo, tudo que nós estamos vivendo, tempos difíceis que nós estamos vivendo, dificílimos. Tem hora que eu já não sei mais o que eu leio, se eu assisto, se eu quero saber o que está acontecendo, porque é muito difícil. Como é que a gente pode, então, responder ao chamado de Nossa Senhora, da Virgem Maria, né, para poder nos preparar de uma maneira boa, tranquila, em paz, dessa vinda de Jesus? É importante olhar para esses remédios e essas armas espirituais que a própria Virgem Maria nos dá nas aparições.
e você mostrou aí o óleo do bom samaritano. Eu até partilho com vocês, só abrindo parênteses aqui, que até pouco tempo atrás eu tinha dúvidas a respeito, né, da validade do óleo do bom samaritano e assim por diante. Até que numa mensagem de Nossa Senhora para o Padre Oliveira, que eu acredito muito, a Virgem Maria falou sobre a importância do óleo do bom samaritano. E aqui muita gente me pergunta assim, padre, o Padre Oliveira existe mesmo? Porque ninguém sabe quem ele é, o grande público, né? Tem gente até que pensa que sou eu, Miriam. Você acredita nisso? Então já estou dando aqui certeza. Gente, eu não sou o Padre Oliveira, tá bom? Isso aí até virou piada aqui na paróquia, porque o pessoal fica perguntando na internet. Ah, padre, mas o senhor é gaúcho? Sim, eu sou gaúcho, mas o Padre Oliveira, ele mora no Rio Grande do Sul. Eu sei quem é, a gente se conhece. Eu moro em Cuiabá. Que bênção! Que bênção! Quando o senhor falar com ele, fala que a gente mandou um abraço para ele. Nós estamos rezando por ele. Pode deixar. Então eu garanto para vocês, vocês podem até nem acreditar no Padre Oliveira, mas ele existe, eu sei quem é, e eu converso com ele, ok? Então, para mim, foi uma confirmação muito forte a questão do óleo do bom samaritano, que eu comecei a utilizar mais, às vezes nos atendimentos, às vezes ungindo eu mesmo, né, durante o meu momento de oração, enfim. Mas vamos lá. É importante nós valorizarmos as armas espirituais que Deus nos dá. Ontem, a gente ouvia na liturgia aquela palavra da conversão de Nínive. Quem participa da missa diária vai lembrar, em que Deus revelou ao profeta Jonas que Nínive seria destruída em 40 dias, por causa dos seus pecados. Jonas foi lá, pregou para Nínive, e os ninivitas, a Bíblia diz, que começaram a se arrepender, fazer penitência, se converter dos seus pecados. Até os animais fizeram penitência em Nínive, né? Se cobriam de sacos, de cinza. E o que aconteceu? Nínive foi salva da destruição. Por quê? Porque ouviu a profecia. E essa é uma qualidade da profecia cristã. A profecia cristã não é adivinhação, em que a pessoa, por exemplo, vai lá numa cartomante, né? Vai tirar as cartas, olha, vai acontecer tal coisa, vai morrer tal pessoa, não sei o quê. Não é adivinhação. Pelo contrário, a profecia cristã, ela atinge o seu objetivo não quando ela se realiza, mas quando ela não se realiza. Estou falando aqui de profecias desagradáveis. Por exemplo, Nossa Senhora fala do perigo de guerras, de enfermidades, de apostasia na igreja. Mas por que Nossa Senhora fala sobre isso? Exatamente para que não aconteça. Ou seja, se nós nos convertermos, se nós nos arrependemos de nossos pecados, se nós fizermos aquilo que a Virgem Maria nos pede, muitos males que poderiam vir sobre o mundo e sobre a igreja podem ser amenizados, podem ser protelados, podem ser jogados mais para frente ou podem até nem acontecer. Porque diante de um povo que reza, que se converte, que se arrepende de seus pecados, todas as profecias desagradáveis podem ser atenuadas e canceladas. Essa é a razão da profecia cristã. Por isso, lá em Medjugorje, né, Miriam? Sei que você conhece muito bem as aparições de Medjugorje. Você já esteve lá? Já. Eu estive em 1993, passei a Semana Santa lá. Você era da Canção Nova nessa época? Ainda não? É o quê? Você era da Canção Nova nessa época, né? Ou ainda não? Não, eu morava em Los Angeles, 93. Eu vim morar no Brasil de volta, eu morava em Los Angeles ainda. Eu fui morar no Brasil em 1994, 95, eu voltei para o Brasil. Nessa época, eu morava lá em Los Angeles, eu era participar de grupo de oração carismático, participar da minha paróquia lá em Los Angeles, onde eu morava. Aí um grupo resolveu fazer a peregrinação na Semana Santa para Medjugorje, e foi justamente quando estava aquela guerra. O meu padre, que eu me lembro, que ele falou assim, você quer passar o domingo de Páscoa no céu? É lá, vai ser o almoço, vai lá. Eu falei, se for, não sei. Sem filho, não tinha nada, livre, solteira ali dentro. Eu falei, eu vou para lá. E fui. E foi uma experiência... Eu fui, Padre Francisco, sem aquela coisa de querer ver sinais, sem querer nada. Queria só passar a Semana Santa num lugar santo.
Mas não é que eu vi o sol rodando lá no domingo da missa, o sol pulsando, eu falei, não estou acreditando. Conta para nós esse babado, Miriam. Gente, olha só, estamos aqui, tem gente de todo o Brasil assistindo, é o testemunho da atriz Miriam Rios sobre o sinal no sol que ela viu em Medjugorje. Conta para nós isso aí, Miriam. É verdade, padre, eu vou contar então, olha só. Eu estava lá, não era para ver nada, fui para Medjugorje com esse grupo. Primeiro aconteceu uma outra coisa. A gente dividiu o quarto com uma outra pessoa, né? uma outra amiga, outra mulher, e a gente não tinha hotel naquela época ainda, em Medjugorje. Era só a casa das pessoas. E nós ficamos numa casa deles, não falavam inglês, só fala a língua deles, era uma dificuldade tremenda, mas a gente se virava. E aí, um dia, a nossa colega que estava no quarto da frente falou assim para mim, toda noite a cruz de Križevac pega fogo. Ela pega fogo de madrugada. Você não quer ver? Eu falei, lógico que eu quero, né? Então, quando eu acordar e olhar, eu te chamo. Eu falei, tá bom. Aí, padre, lá de madrugada, ela vem e me chama. Vem, corre, vamos lá no quarto. E a minha colega de quarto foi também. Aí estamos nós três olhando na janela, ela está aqui, né? Ela fala assim para mim, olha, a cruz está inteira pegando fogo. Aí eu olhava, eu via pegar fogo só até a metade, sabe? Pegando fogo pela metade. Aí eu pensei assim... Mas era um fogo ou era uma coisa luminosa? Como que era? Era um fogo, de labareda. Era labareda. E eu vi as labaredas até a metade da cruz. Aí eu só pensei, eu não falei. Porque eles não falam português, eu tenho que falar inglês com eles. Eu só pensei. Eu estou achando que tem peregrinos lá em cima, na cruz de Križevac, acenderam uma fogueira, porque está um frio, era um inverno. E não tem nada de sobrenatural nisso. No que eu penso isso, a minha colega fala assim, gente, que cruz, está tudo escuro, não estou vendo nada. Eu falei, não é possível. Não é possível, você não está vendo nada. Está com fogo aqui pela metade, a outra. Não, pela metade não. Está pela labareda da igreja, a cruz toda. Eu falei, nossa senhora. Ela nem enxergava a cruz, padre. Bom, isso foi o primeiro. Aí continuamos, Semana Santa, oração. Eu participei no domingo. Teve um domingo que eu participei da missa umas 7 vezes. E comunguei as 7 vezes. E não pode, eu não sabia na época. E o padre, eu sabia. Pode comungar 2 vezes no dia. 2. Padre Francisco, foi tão interessante. Eu queria ouvir a missa, participar da missa em croata, em francês, em alemão. Eu queria ouvir em espanhol. E fui ficando em português. E era o mesmo padre eslávico, que era o confidente dos videntes. E eu sentava no primeiro banco ali, ficava aí, entrava na comunhão. Quando foi na 5ª missa ou na 6ª missa, ele falou assim, vem cá. Quando acabou a missa, vem cá. Quem é você? De onde você veio? O que você está fazendo aqui? Aí eu falei, eu sou tal. Eu sou uma atriz do Brasil. Menino, pode comungar. Você já comungou umas 6 vezes. Eu falei, eu queria comungar então. Eu falei, não pode, só pode 2. Eu não sabia. Ficamos amigos. E aí ele me entrevistou para o jornal lá do local, de Medjugorje, sabe, padre? E foi tão legal que eu queria que sempre às 17h40 a Nossa Senhora aparecia no mezanino da igreja. E estávamos todos nós na igreja, de frente para o padre, o mezanino está aqui atrás, né? Os videntes estão lá atrás, você está de frente para o padre. Aí, quando ele começa a rezar e ele se ajoelha, todo mundo se ajoelha, nem olha para trás, porque lá apareceu a Nossa Senhora lá para eles. Aí a gente se ajoelha. Eu falei, queria ir lá em cima no mezanino, o que eu faço? Ele falou assim, bom, é assim, a hora que eu abro, 17h30, eu conto 30 pessoas e entram 30. Aí fui para a fila, fiquei na porta do mezanino lá embaixo, desde as 2 horas da tarde. Ele ia, ele voltava, eu estava lá parada assim, para ficar na fila, para entrar. Entrei. Foi maravilhoso. Aí, de repente, a vidente se ajoelhou. Eu ia fotografar, depois falei, não vou não, eu vou só viver esse momento, só vou viver esse momento. Enfim, mas o sol pulsando. Aí chega no domingo de Páscoa. E eu acredito que um deles estava casando, ia casar, inclusive, agora eu não me lembro, tem tanto tempo. Só me lembro do sol pulsando. Nós estávamos na entrada da igreja, na entrada. É a mesma igreja até hoje, é a única que tem. Não sei se tem mais igreja hoje, mas era aquela mesma ali, Nossa Senhora da Paz. Nós estávamos ali na entrada, um dia bonito tal, e esperando para entrar para a missa, para participar. Daqui a pouco ele falou assim, olha, todo mundo olha para cima e olha.
E eu falei, o que é, né? Ali, na hora que eu olho, eu parei. Sabe, você fica assim, padre, o sol, ele rodava e pulsava, e pulsava. Eu ficava assim, estou acreditando que eu estou vendo isso, porque eu não fui Que para ver horas nada. que era? Qual que era o horário? Hein? Que horas que era? Era mais ou menos a hora da missa, agora eu não lembro o horário, eu não lembro. Era de dia. De De dia, dia. não era o dia tardinha. Meio-dia, 11 Você horas, conseguiu meio-dia. olhar para o sol sem ofuscar a vista? Isso. E dá para você olhar para o sol, ele pulsa, ele vinha, pulsava e rodava. Eu falei, meu Deus do céu. É uma coisa que não dá. Por mais que eu consiga, eu até falei num livro sobre isso, não é a mesma coisa do que você vê. É incrível, Padre Francisco. Incrível. E veja como é um sinal mariano. Porque esse fenômeno aí, ele foi visto em Fátima, na última aparição, e em Medjugorje acontece frequentemente, Impressionante. em outros locais de aparição também acontece. Olha como aponta para a Virgem Maria. Apocalipse capítulo 12. Apareceu no céu uma mulher vestida de sol, a lua debaixo de seus pés, na cabeça coroa, gerando um filho, um menino que reinará sobre as nações. Então, Nossa Senhora é a mulher vestida de sol, que gera o filho, gerou na sua primeira vinda, e diz São Luís Maria Grimond de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, também na nova vinda de Jesus. É Nossa Senhora que vai trazer Jesus a nós. De que forma? Não é que Jesus vai se encarnar de novo. Jesus não precisa disso. Ele já veio, já se encarnou, já nos salvou, mas é também por Maria que ele virá de novo. De que forma? A Virgem Maria é aquela que prepara um povo, a Virgem Maria é aquela que prepara um exército para a vinda de seu filho. Por isso que vem por meio dela. E aqui no Brasil, Miriam, Nossa Senhora tem levantado um exército. Eu estava vendo uma estatística aí ontem, Hesed e Frei Gilson. É uma multidão, Miriam, que acorda todos os dias de madrugada para rezar o rosário. Verdade. Quero mandar aqui um abraço para as irmãs do Hesed, estive lá na semana passada, né? Então, são 400.000 pessoas que todos os dias têm acordado 4 da manhã para rezar rosário. Verdade. Você vê, de cada 400 brasileiros, o Brasil tem mais ou menos 200 milhões de habitantes, né? De cada 400 brasileiros, um deles está acordando de madrugada para rezar o rosário. Isso é impressionante. A gente nunca viu isso na história do Brasil, mesmo. Nem na época que o Brasil era mais católico, entre aspas. Quando você já viu tanta gente acordando 4 horas da manhã para rezar junto, né? Porque a internet congrega. A internet tem coisa boa, a internet congrega. Então, Verdade. Nossa Senhora vai nos dando as armas espirituais para esses tempos. Eu falei aqui do rosário, inclusive lá em Medjugorje, eu dizia para você, Nossa Senhora falou assim, que o rosário tem o poder de parar as guerras. Olha aí, a gente tem aí 2 guerras no mundo que têm potencial para se tornar conflito mundial. É verdade. Ucrânia, faixa de Gaza, né? Nossa Senhora fala, o rosário pode parar as guerras, o rosário tem o poder de mudar as leis da natureza. Então, toda a questão aí, né, de catástrofes naturais, de tempestades, de coisas cósmicas, está falando aí o perigo de uma tempestade solar que vem derrubar, né, toda a energia, a internet na Terra. O rosário tem o poder de mudar tudo isso. Por isso a gente precisa aproveitar as armas espirituais que a Nossa Senhora nos dá. A irmã Lúcia de Fátima, quando no ano de 1957 ela deu uma entrevista ao padre Agostinho Fuentes, ela falou assim, não existe problema espiritual ou material, nacional ou internacional, que não se resolva com o rosário. Maravilha. Frase da irmã Lúcia, que conversava com a Virgem Maria. Não existe problema nacional ou internacional, material ou espiritual,
que não se resolva com o rosário. Qual que é o problema? Deus está levantando muita gente, mas muita gente ainda não se abriu para a graça de Deus. Então nós precisamos aumentar esse exército, Miriam. Não é? E as pessoas estão comentando aqui também, padre, que no Instituto Resed também. O Instituto Resed também, ele soma mais 160 mil, o Frei Gilson 470 mil, 500 mil, o Instituto Resed mais 200 mil, fora aqueles que não estão ligando o celular e que não dá para contar, deve ter mais gente. O que é isso? Eu acho assim, isso é uma resposta, padre, de tudo que a Nossa Senhora vem nos preparando para esse tempo difícil que nós estamos vivendo, e as pessoas estão acordando, eu acho que as pessoas estão acordando, estão se despertando para essa importância, não é isso? Com certeza. E quanto tem sido importante também as aparições da Virgem Maria aqui no Brasil. Isso. Às vezes as pessoas não conhecem sobre essa realidade, porque até há poucos anos tem muitas aparições desconhecidas no Brasil, que parece que de um momento para outro Deus está colocando nos holofotes. Então a gente pode citar aqui as aparições em Simbres, Pernambuco, que foram reconhecidas pela igreja local. A gente pode citar aqui as aparições em Campinas, quando Nossa Senhora, na década de 30, revelou a coroa das lágrimas, né, Miriam? A Miriam gosta muito da coroa das lágrimas. Outro dia, eu estava postando junto ali, ensinando o povo a rezar a coroa das lágrimas, que Nossa Senhora ensinou, para salvar o Brasil. E olha, hoje a Diocese de Campinas está estudando oficialmente a abertura do processo de beatificação da irmã Amália. Amália. Nossa Senhora em Campinas. Olha só que maravilha. Se esse processo for para frente, isso automaticamente vai credenciar essas aparições em Campinas diante da igreja do mundo todo, entende? Então, houve ainda outros lugares de aparições marianas que foram bem acolhidas pela igreja local. Itaúna, Minas Gerais, na década de 50, Congonhal, também Minas Gerais, na década de 80, Itaperuna, Rio de Janeiro, na década de 90, inclusive uma das confidentes que viu Nossa Senhora é minha amiga, eu falo com ela frequentemente, e eu tive a graça também, olha que graça, eu sei que isso aí é responsabilidade também, mas estou dizendo, eu tive a graça de conhecer a Ana Paula, que viu Nossa Senhora em Itaperuna, conheci o Padre Oliveira, e eu tive a graça também de conhecer a irmã Adélia, lá de Simbres, sabia? Lá de Pernambuco? Sim, eu tive lá, Padre, que Recife, bênção. No ano de 2011, ela já estava doentinha, bem acamada, e eu tive uma conversa, assim, rápida, mas muito profunda com ela. Eu encontrei ela doentinha, acamada, e ela parecia, assim, muito abalada, sabe? Ela dizia o tempo todo 3 palavras: oração, conversão, penitência. E eu fiz algumas perguntas para ela, né? Eu lembro que no ano de 2011, nós estávamos vivendo estava começando ali uma crise política muito grande no Brasil, né? Ah, eu me lembro. Naquela época que o Padre José Augusto fez aquela homilia famosa na Canção Nova, lembro. Que deu toda aquela repercussão, né? Era missionária da Canção Nova ainda. Tá. Eu estava na Canção Nova e estava deputada estadual pelo Rio de Janeiro. Acredita na situação, olha a minha situação. Sim. Então, aí eu perguntei para a irmã Adélia assim, isso que a gente está vivendo no Brasil hoje, era 2011, já é o que Nossa Senhora falou, que vai acontecer se o Brasil não se converter? A irmã Adélia disse para mim, ainda não. A irmã Adélia disse que o que Nossa Senhora falou envolveria também um mal que viria de fora do Brasil. Né? Isso mesmo. E a irmã Adélia falou assim, eu perguntei para ela, é para nossa geração ou é mais para frente? A irmã Adélia não respondeu a minha pergunta. Ela só respondeu de novo, oração, conversão, penitência. Sabe, de uma forma assim muito sofrida, ela falava aquilo. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que a irmã Adélia sabe? O que será que a irmã Adélia viu, que Nossa Senhora mostrou para ela, que ela está tão angustiada, falando de oração, conversão e penitência. E aí acabou por ali aquela conversa. Eu nunca mais, Miriam, esqueci dessas palavras. Oração, conversão, penitência. Oração, conversão, penitência. Oração, conversão, penitência. Então,
Eu não tenho como provar isso aí, porque a conversa não foi filmada, não foi gravada, mas estou dizendo, não sou louco de inventar uma mentira envolvendo um assunto como esse, entendeu? Então, isso aí foi uma informação que eu escutei da boca dela, que eu coloquei, inclusive, num dos meus livros, Os Segredos da Virgem Maria. Esse eu tenho, é ótimo. Está no loja.canção nova, quem quiser adquirir. Eu coloquei aqui sobre várias aparições marianas, né? Depois eu mostro também os outros livros. Perguntaram sobre a aparição de Anguera. Aparição de Anguera, também conheci, estive lá, conheço Pedro Regis, estive com ele alguns meses atrás, acredito sim que é Nossa Senhora. Ah, que bom, porque estavam perguntando aqui também. Anguera, na Bahia. Né? Então... Agora, padre, isso tudo que está acontecendo, a senhora está aparecendo em tantos lugares que tem gente que fala que acha que não é possível, né? Será que para que ela está aparecendo tanto? Será que isso é verdade? Estou inventando. Seja como for, Nossa Senhora, a gente tem aquilo que o senhor já falou outro dia. Nós estamos aqui para alertar e avisar. Você pode acreditar ou não, você não precisa acreditar. Não é isso, padre? Exatamente. Mas eu agora, penso... está tendo um grande avivamento com essas aparições todas, com essa gente toda rezando o rosário agora. Nunca vi isso na minha vida, isso tudo, de gente rezando rosário. Eu vi outro dia um testemunho de um ex-protestante. Ele estava falando que ele começou a rezar o terço, porque o pai dele pediu, e o pai dele estava doente. E aí ele falou para não chatear o pai, ele rezava o terço com o pai. E aí ele falou assim, bom, vou pedir então para Nossa Senhora interceder para o meu pai ficar bom, ficar curado. Só que ele conta que aí o pai não ficou curado, morreu. Ele falou assim que ele continuou rezando o texto, que era uma coisa que ele sentia que ia mudando ele. Ele falou assim, eu fui rezando, e hoje ele é católico. Ele reza, ele falou assim que conforme ele ia rezando o terço, o rosário, ele ia se transformando, ele ia se mudando, e é assim mesmo que acontece. Sabe, padre, de uns 3 anos para cá, 2 anos, que eu comecei a usar véu na missa. Ninguém aqui usa véu na minha paróquia. E eu fico vergonha, eu falei, vou usar véu, vou achar que eu estou querendo aparecer. Ia lá, quer aparecer, né? Sei lá. Falei, mas eu vou usar, porque eu tenho vontade de usar. Eu estava no Instituto Rezes, há uns 2 anos atrás, me chamaram para fazer a oração da noite, da madrugada, e aí eu falei, aí eu falei para a irmã que estava comigo, eu falei, uma vontade de usar véu. Ela falou assim, vou ver se alguém tem para te dar. Aí a gente foi para a missa, quando eu cheguei na missa, todas as mulheres estavam de véu. E não eram mulheres da comunidade Rezes, era lá de Fortaleza que vinham de fora. Eu falei, mas aqui todo mundo usa? Usa. Toda mulherada de véu, saia e descalço ainda por cima, maravilhoso. Falei, eu quero o véu. Já voltei de lá usando o véu na minha paróquia. Hoje tem 3 ou 4 pessoas que usam também lá. Mas nós estamos falando isso por causa do poder do rosário. Eu acredito assim, eu sou Mariana, meu nome é M-Y-R-A-N, é Maria. Qual que é o significado do véu, antes da gente prosseguir? Vamos embora, quero saber. O significado do véu é o seguinte, a mulher na igreja representa a esponsalidade da igreja. Você sabe que a igreja, ela é a esposa que vai sendo preparada para se unir ao seu esposo. Quem que é o esposo da igreja? É Cristo. Ele vai se unir plenamente à sua igreja, à sua esposa, quando ele volta na glória, mas ele também se une corporalmente à sua igreja, à sua esposa, no momento da comunhão, da Eucaristia. Então, a mulher que usa véu, olha só que bonito, ela é um símbolo, ela é um sinal da igreja esposa que se orna, que se enfeita para receber o seu esposo. Ai, que lindo! Isso é muito profundo. Então, lindo. tem gente que pensa que o uso do véu é uma coisa, né, de autoritarismo, de não sei o quê, porque não olha a profundidade das coisas. Ai, que lindo! Aqui em Cuiabá, nós temos muitas mulheres, meninas, inclusive, que usam o véu, que descobriram o véu quando foram se consagrar a Nossa Senhora, embora o véu não tenha diretamente a ver com a consagração, mas o véu tem a ver com a tradição da igreja. Ninguém é obrigado a usar o véu, a igreja deixa livre, né? Mas quem quiser usar tem um profundo significado espiritual e litúrgico. Você é a igreja esposa que se cobre, se enfeita para estar com o esposo, Cristo.
Ai, é maravilhoso. Me dá até um calor no estômago, assim, o coração fica E para a gente que é padre é bonito também. A gente olha lá da frente, um monte de igreja esposa ali no meio da Assembleia. Que lindo. Um monte de Nossa Senhora. Eu sei que aí, voltando à profecia, voltando à importância do rosário, o rosário vai nos transformando. Você vai começar a rezar a vida. Uma vez um protestante perguntou para que eu ficava rezando o rosário. Foi porque através do rosário eu medito desde a concepção de Jesus, o nascimento dele, a vida dele, agora o luminoso, né, a vida dele adulta, a paixão e a ressurreição dele. A gente medita exatamente, desde quando ele foi concebido, a morte e a ressurreição dele. É isso. E é maravilhoso, é maravilhoso. É o evangelho inteiro, né? Inteiro, padre. Mas, padre, agora vamos lá. Você percebe as armas espirituais que Nossa Senhora dá, né? As 5 pedrinhas que ela revelou em Medjugorje, a Eucaristia, a confissão, a palavra, o jejum e o rosário. Isso. Aqui no Brasil, revelou a coroa das lágrimas, né? Que muita gente está rezando. Então, quando a gente vai atendendo aquilo que Nossa Senhora pede, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão mudando. E a gente está vendo aí um avivamento mariano no nosso país. Ninguém imaginava uma coisa dessa há um tempo atrás. Impressionante. Nós estamos vendo. E o que a gente deve fazer para aquelas pessoas que ainda estão se perguntando, né? Ah, puxa vida, será? Porque por mais que a gente fale, a gente evangeliza, a gente dá o testemunho, a gente divulga as profecias, a gente fala, gente, vamos rezar, reza junto com vocês, reza o rosário. Mas tem alguém que fala assim, mas não sei, não estou aguentando, eu não sei, eu não consigo perdoar. Eu acho assim, está na hora da pessoa parar, botar o pezinho no chão e pensar assim, imagina que hoje você vai encontrar com Jesus, você está pronto? Você está pronta? Você tem que estar pronto. Uma coisa, tem muita gente que não confessa, não procura confissão, porque tem medo, porque tem vergonha. Deixa eu falar uma coisa forte aqui. Eu nunca vi alguém ter vergonha de confessar na hora do leito de morte. Verdade. Entendeu? Então, na verdade, o que acontece? A gente não quer pensar na morte. A gente não quer se preparar para a morte. E aqui, volto a dizer, morte, eu estou falando, é o nosso encontro com Jesus. Ou nós vamos a Jesus quando nós morremos, ou ele vem a nós. Mas esse encontro vai acontecer. E a gente tem que estar preparado. Então, as pessoas querem viver de forma muito inconsequente. Mentem para si mesmas, sabe? Que não precisa se preocupar com isso. O professor Olavo de Carvalho falava muito uma coisa, que a primeira coisa que o ser humano precisa vencer é a mentira interior. São as mentiras que a gente conta para a gente mesmo. E quando a gente se defronta com a realidade do céu, com a realidade da vinda de Jesus, com a realidade da morte, aí a gente tem aquele choque de realidade, né? Que nos sacode. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso voltar para Deus. Padre, até eu quero testemunhar para o senhor uma coisa, que de uns anos para cá, isso tudo é nossa conversão ela é diária, a minha é diária também, e tem sido usar véu, eu quase não consigo mais usar calça comprida, e aí começou, né? Aí agora eu só recebo a Eucaristia de joelhos e com véu, e aí tá indo. Meu filho também, quando vai, só recebe de joelhos, na boca, Eucaristia. E um medo de alguém me proibir de fazer isso, mas não acontece. Graças a Deus, aqui na minha paróquia não acontece. E aí foi indo. Eu fiquei pensando, quando alguém fala assim, não sei quem está muito doente, reza para Deus ajudar a curar. Sinceramente, eu rezo da seguinte maneira, o que for melhor. Porque o nosso lugar não é aqui nessa terra. Então, se a pessoa está muito doente, na mesma hora eu lembro, olha só, não esqueça de oferecer para Jesus essa dor, essa angústia, a doença, a enfermidade, a tristeza, a insegurança, para a sua salvação, da sua alma e das almas do purgatório. Mas não sei quem está quase morrendo. Eu falei, então, vamos rezar para que for o melhor. E se morrer, descansou. Outro dia eu estava com meu filho mais velho, ele está até conosco aqui na live, o Manco, ele está no Rio de Janeiro, está trabalhando lá no estúdio, mas está aqui conosco. Beijo pro meu filho também. Aí o padre falou, amém, padre, amém. E o Pedro está aqui também. E aí, padre, eu comecei a ver uns vídeos no YouTube que eu fico procurando saber o que está acontecendo, as profecias.
E aí eu comecei a ver das pessoas que estavam armazenando a comida, a água, armazenando água. E era tão complicado, falei, armazenar água deve ser complicado, porque ela vai perder a validade. E eu comecei a ficar preocupada. De repente, eu pensei assim, Deus sempre fala, Jesus sempre fala, não temas, não temas, eu estou contigo. A Nossa Senhora sempre diz, reze, faça penitência, reze o rosário, que no momento certo vocês vão estar debaixo do meu manto sagrado. E aí eu estou analisando e comentando com o senhor, quando eu não falei com nenhum padre isso. Fazendo uma direção espiritual aqui agora. Online. Aí, Francisco, eu falei assim, não, eu não vou armazenar água. Bom, a comida a gente sempre tem um pouquinho a mais do que o normal, por um mês, por 2 meses, sei lá, acontece alguma coisa que nem aquela pandemia, né? Tem que ter um pouquinho mais. Sabe por quê? Se por um acaso tiver a grande tribulação, sinceramente, e começar a faltar comida e água, eu prefiro morrer logo para ir para o céu. Para que eu querer ficar me alimentando e bebendo água para ficar mais tempo aqui? Fazendo o quê aqui? Você está falando que é uma direção espiritual, Miriam? Posso te dar uma direção espiritual, então. Quem sabe Deus não iria querer que você ficasse aqui para ajudar outras pessoas a despertarem. Entende? Pode ser. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, eu quero ir para o céu logo, não tem mais o que fazer aqui na Terra. Olha, gente, se você está aqui na Terra, você tem missão a cumprir. Senão Deus já teria te chamado. Entendeu? Então, não morre não, Miriam. Fica aí. Você tem muita gente para ajudar ainda a despertar para Deus. Isso no tempo de Deus, com certeza. Eu estou pensando assim, não no tempo de Deus. Eu vou fazer de tudo para estar sempre bem, buscando a minha conversão, mas a santidade, estar de graça para contemplar Deus, né? Eu queria muito isso. Agora padre, ainda falando da Virgem Maria... Essa coisa aí de ficar armazenando muita coisa e tal, a maioria das aparições nem tocam nesse assunto. Por exemplo, Medjugorje nunca tocou nesse assunto em mais de 40 anos de aparições, né? E na linha das aparições que eu estudo, não tem nenhuma que mande armazenar coisas. Porém, uma coisa que Nossa Senhora falou em Simbres, que eu acho muito significativo, é que o comunismo não chegaria no interior do Brasil. Pois é, graças a Deus. Agora, o que é o interior do Brasil? Aí a gente pode discutir, interpretar, entendeu? Mas, assim, o interior do país, sempre foi um lugar que conservou a fé, muito mais do que as grandes cidades. Muito mais. Um povo que reza, um povo mais simples, um povo que tem fé. Então, assim, de alguma forma, talvez essa profecia já esteja acontecendo, entende? Mas os desdobramentos dela para o futuro, aí a gente não sabe. Mas eu acho interessante essa frase, o comunismo não chegará no interior do Brasil. E nisso, assim, a gente pode pensar. É isso mesmo, padre. A gente tem que estar se preparando, então vamos lá, gente, rezar a coroa das lágrimas de Jesus, da Nossa Senhora, aliás. Desculpa, caiu um negócio aqui, me distraí. Quebrou, não? A coroa das lágrimas de Nossa Senhora. E as pessoas estão aqui falando que uma pessoa me disse aqui que foi para Simbres, o esposo me levou para Simbres, e as minhas irmãs me ajudaram a subir, e chegando lá, ela estava com Covid. Nos pés da mãezinha, eu senti um fogo nos pulmões e fiquei curada. Gratidão, Mãe Santíssima. Olha só, padre, como é que chama? Os testemunhos aqui. Volta a usar véu, Jussara. Já usou, agora volta, então. Mas isso é de cada um. Não tem jeito. A Jussara já usou véu, agora volta. Mas é de cada um. Então, meu padre querido, padre Francisco, a gente está quase terminando essa live. Eu queria só que você fizesse assim, desse um resumo de como que a gente pode, então, continuar firmes, uns ajudando os outros, intercedendo uns pelos outros, né? Rezando pela salvação das almas do purgatório, porque elas dependem de nós. E assim que um de nós for para lá, vamos depender também de quem ficar. A igreja não é militante, vai rezar para a igreja que está lá padecente, e lá triunfante todo mundo vai louvar. Não é isso, padre? Exatamente. E eu acho importante, principalmente nesse tempo de quaresma que a gente está vivendo, a gente ter um plano de vida, organizar a nossa vida, o nosso dia. Por exemplo, o tempo é um presente de Deus para a gente administrar. E se a gente planeja as coisas, aí a gente não tem aquela desculpa, não deu tempo. O tempo é questão de prioridade. Então pega aí,
24 horas do teu dia. Tá? Isso é um projeto concreto de conversão. Nós somos ser humano integral. Nós temos uma dimensão corporal, nós temos uma dimensão psíquica. Eu sou formado em psicologia, me especializei em logoterapia, análise existencial de Viktor Frankl, que ajuda muita gente. E nós temos também uma dimensão espiritual. Então nós precisamos planejar o nosso tempo levando em conta tudo isso. Então vai ter aquele tempo que você vai tirar para dormir bem, tá? Não sei quantas horas você precisa. 6, 7, 8 horas, depende da pessoa. Você vai comer bem, na medida que você consegue. Você vai cuidar do seu corpo. Não adianta a gente querer, né, fazer longas vigílias, fazer longas orações, fazer longas contemplações, estudos e leituras da Bíblia, da vida dos santos, se o nosso corpo não está bem. A gente dorme, a gente não consegue, a atenção divaga, entendeu? Então, tira o tempo que precisa para dormir, ok? Tira o tempo que precisa para trabalhar, e aqui não estou falando só o trabalho, a profissão, estou falando aqui você que é dona de casa, sabe, você que cuida de alguém, tudo isso é trabalho no sentido positivo da palavra. Você está sendo co-criador junto de Deus, no bem para alguma pessoa. Faça do seu trabalho uma missão. Tire as horas do seu dia que você precisa, aquelas 4, 5 horas, para cuidar da sua vida pessoal. E aí sim vai ser o tempo que você vai, sei lá, estudar, fazer academia, e o tempo que você vai se dedicar à oração. Santa Missa, Rosário, meditação bíblica, e assim por diante. E claro, o tempo que você precisa para desacelerar, para dormir bem. Então, se você pegar isso aí no papel, isso aqui está virando uma direção espiritual mesmo, né? Se chama plano de vida, um projeto concreto de conversão. Aproveita a quaresma para fazer isso aí. Aí a gente vai se aprontando, amadurecendo, se convertendo e vai se preparando. Seja para o momento de nós irmos a Jesus, seja para o momento de Ele vir a nós. Nós estamos preparados. O Senhor não quer nos encontrar parado, não. Posso mostrar os meus livros, Miriam? Claro, por favor. Ó, eu escrevi 3 livros que foram publicados pela Canção Nova. O primeiro é Sou Todo Teu, Maria. Esse aqui acho que eu te mandei com a capa antiga. Tem. Esse livro aqui é sobre a consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Muita gente já é consagrado, muita gente quer se consagrar, só que o tratado, que é o livro que ensina a consagração, foi escrito há 300 anos atrás. Então não tem uma linguagem tão fácil. Quer se consagrar? Aqui está o primeiro passo. Sou Todo Teu, Maria. Você lê primeiro esse livro, você vai entender o tratado muito melhor. Ou se você já é consagrado, se você já leu o tratado, lê esse livro aqui, que vai te ajudar a viver a consagração. Ser Todo de Maria, como São João Paulo II. O meu segundo livro, Segredos da Virgem Maria. Maravilhoso. E eu falo sobre Nossa Senhora na Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento. Antigo Testamento são as pré-figurações, né? A Virgem Maria, que é a árvore da vida, a Virgem Maria, que é a Arca da Aliança, a Virgem Maria, que é a Rainha Esther, prefigurada, né? Na Rainha Esther, você conhece muito bem, porque você amava, né? A Rainha Esther. A Nossa Senhora no Novo Testamento, e aqui eu coloco também as principais aparições marianas da história da Igreja. Inclusive a aparição de Simbres, e relato aqui o meu encontro com a irmã Adélia, que eu resumi para vocês, tá? E tem também esse livro aqui, que eu publiquei junto com a Sara Sabará, da Canção Nova. Esse aqui é novo. É o Tratado da Verdadeira Devoção para as Crianças. Então, os adultos já se consagraram, né? Agora é hora de consagrar as crianças. A partir de 7 anos, é uma adaptação do tratado que eu e a Sara Sabará fizemos com uma linguagem infantil. Você pode adquirir, a partir de 7 anos, você vai ler junto com a sua criança para que ela se consagre também. Ó, você pode adquirir esses 3 livros aqui pelo loja.cançãonova.com, ou então, mais fácil ainda, me segue no Instagram, Padre Francisco Amaral. Na minha bio no Instagram tem o link em que você vai poder adquirir esses 3 livros. Padre Francisco Amaral no Instagram. E uma vez por semana no Instagram, Miriam,
eu também abro a caixinha de pergunta, que é a oportunidade da gente estar em contato. E segue a gente também no YouTube. Aqui embaixo na descrição, tá lá o link do meu canal no YouTube, Padre Francisco Amaral. Você vai seguir a gente. Toda semana tem vídeos, tem conteúdo das aparições marianas, da consagração, do fim dos tempos, para que a gente seja esse povo preparado por Nossa Senhora para a vinda de Jesus. Graças a Deus. E graças a Deus nós estamos intercedendo por todos aqueles que ainda não acreditam na Virgem Maria, nas profecias, na nossa querida mãezinha, Mãe de Deus, que foi concebida, criou e deu à luz e trouxe Jesus ao mundo para nós, né, Padre? E aproveitando, gente, que vocês estão aqui conosco, o Padre Francisco Amaral, estou lendo algumas das mensagens que vocês estão aqui. Nós estamos na Quaresma, quando o Padre falou, vamos então anotar e fazer esse propósito de ter disciplina, rotina, disciplina e perseverança. Eu sei porque eu precisava fazer exercício físico há muito tempo. Eu falei, deixa para lá, já não estou mais na idade, deixa para lá, vai ficar sem mesmo, sem exercício. Não é isso. Nós temos a obrigação de cuidar de nós mesmos, como o Padre colocou, nós somos templo do Espírito Santo. Então, é a nossa obrigação. Agora, se é Quaresma, faz como penitência, acorda mais cedo, faz a sua oração, uma alimentação saudável, bebe bastante água. Não tem dinheiro para ir para a academia, não tem problema. Sobe e desce escada, dá uma volta no quarteirão, não é? Vai correr, vai andar. Não tem. Eu, por exemplo, às vezes eu falo, vou subir, estou exausta, vou subir de escada só porque eu estou cansada e faço penitência. Eu subo de escada, em vez de pegar o elevador. E por aí vai. Mas a nossa mensagem principal, meus queridos, nessa noite, compadre, é da importância de você parar para analisar os tempos difíceis que nós estamos vivendo, com as mensagens e profecias de Nossa Senhora, através do Padre Oliveira, da Freira Nordestina, através de Simbres, de Campinas, com as lágrimas da coroa de Nossa Senhora, através de Fátima, tanto Garabandal, né, Padre? Garabandal. Garabandal, sabe? Então, assim, a Freira Nordestina eu não conhecia ainda, não sei quem é. Mas eu vou ser bem sincero, eu não levava muito em consideração até aquele sonho que ela teve, em que ela falava dos 3 segredos de Simbres, né? Sabe por quê? Porque quando ela revelou aquele sonho, a Ana Lígia, lá de Simbres, você conhece ela, né? Escritora. A Ana Lígia teve o mesmo sonho que a Freira Nordestina teve. Você já pensou? Não sabia. Antes da Freira Nordestina revelar, entendeu? Aí eu caí para trás. Não, tem coisa sobrenatural aqui. E depois a Freira Nordestina, ela teve um sonho comigo, entendeu? Que fez todo sentido, que eu não vou entrar aqui, né? Mas que através do Lucas Gelásio, meu amigo, a Freira teve o sonho, ele passou para mim, e fez sentido. Fez sentido. Não é? E coisa, né? Deus está usando, assim, de todos os meios que tem para fazer a gente despertar. Ai, que benção, gente. Olha só o testemunho do Padre Francisco Amaral aqui conosco. A gente tem que levar isso muito a sério. Pede ao Espírito Santo, quando você acorda, a primeira coisa, que ele venha te dar sabedoria, te encher com os dons, né? Para você falar, pensar e agir conforme a vontade de Deus, tomar as decisões conforme a vontade de Deus e moldar o seu coração, que é muito importante a gente estar nesse momento. Eu quero agradecer a Deus que colocou o Padre Francisco Amaral aqui nessa noite, nessa live, que vocês todos estão aqui acompanhando. E quero saber se vamos encerrar a live, então, com alguma mensagem, Padre? Vamos dar uma benção, né? E eu quero dizer, toma posse da tua missão, viu? Deus te deu uma missão grande, Deus te colocou no meio artístico e você tem dons, Miriam. Você é uma pessoa reta, você é uma pessoa autêntica, você é uma pessoa humilde, isso transborda na sua vida. Graças entendeu? Graças a Deus. Tudo isso é para poder ser esse canal de graça aí para muita gente, tá? Quando eu for em São Paulo, eu vou te levar o livro para as crianças, A Hora de Maria, que vai sair pela Canção Nova para o acampamento mariano em maio. Tá certo. Você podia me levar lá no estúdio do SBT lá, dar uma benção lá, conhecer o pessoal. Não é? Não? Quem sabe, né? Vamos lá? Eu não estou mais lá, mas a gente pode marcar. Não, então. Você é autoridade lá. Imagina. Todo mundo te respeita, todo mundo te ama. Então, gente, olha, vamos agradecer, fazer o que o padre falou, fazer um plano de vida, uma quaresma abençoada e santa, com muita disciplina, e vamos então agora receber a bênção do Padre Francisco. Então, com essa Ave Maria que nós vamos rezar agora, nós vamos nos colocar no coração imaculado da sempre Virgem Maria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, Rainha da Paz, Senhora do Rosário, Mãe do infinito amor, Mãe da graça, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria, viva Salve Cristo Maria. Rei. Padre, muito obrigada, Deus abençoe. Obrigada a todos vocês que participaram, divulgue e compartilhe, siga o Padre lá no Instagram, Padre Francisco Amaral, está aqui embaixo também, compre os livros dele e vamos nos preparar e chamar mais pessoas para esse avivamento que é muito importante.